E aí, moçada, tudo tranquilo? Continuamos o nosso papo sobre fisiologia, o penúltimo dos sistemas que a gente estuda com vocês. Conversa de hoje sobre sistema digestório, cujo papel é nutrição. Sendo pessoas que o processo de nutrição, ele envolve 4 etapas e a gente conversa direitinho sobre essas etapas. Número 1, alimentação. Alimentação não é sinônimo de nutrição. Nutrição é um processo bem mais complexo, com várias etapas, onde a alimentação é a primeira delas. A alimentação é o recebimento do alimento no corpo. Sendo que quando a gente fala lá em receber o alimento no corpo, tem várias maneiras de você trabalhar com isso. Isso aqui pode ser, por exemplo, por ingestão. Quando a gente fala, moçada, em ingestão, estamos falando lá em você receber o alimento através de um orifício próprio para isso. Através de um orifício corporal. Nesse caso, gente, esse orifício, esse buraco no seu corpo, de maneira geral, moçada, estamos falando de boca. E é exatamente o que acontece na imensa maioria dos animais. A exceção, um grupo de animais onde você não tem boca, exatamente os poríferos, exatamente as esponjas. Converso já um pouco melhor sobre eles. Em alguns seres vivos, não existe, moçada, boca, mas existe uma estrutura chamada de citóstoma, que é uma espécie, na tradução literal, de boca celular. Algumas criaturas que só têm uma célula, unicelulares, mas, gente, na célula tem um buraco na membrana, como se fosse uma boca na célula, para a comida poder entrar. É o que acontece lá em alguns tipos de protozoários, né, onde você tem citóstoma, né, na tradução literal, uma espécie de boca que a célula vai apresentar. Então, protozoários, criaturas unicelulares, apresentando essa, entre aspas, bem grandes, boca celular, esse buraco na membrana para o alimento poder entrar. Gente, pode ser ingestão, pode ser, por exemplo, lá, englobamento. Englobamento é quando você trabalha exatamente através de processos de fagocitose e pinocitose, que já foram descritos lá em aulas anteriores. Esse lance de você trabalhar através de fagocitose, através de pinocitose, acontece lá também em alguns protozoários, que eles então vão fagocitar o alimento, aquele lance lá de você emitir pseudópodes, abraçar o alimento. Lembrando que fagocitose, englobamento de partículas sólidas, né? E pinocitose, englobamento de partículas líquidas ou então dissolvidas em líquido. Terceira maneira, gente, de você se alimentar, diz respeito pura e simplesmente à difusão. Então, nesse caso, a difusão implica em o alimento atravessar diretamente a membrana das células. No que o alimento atravessa a membrana celular, a membrana das células, por difusão, a comida entra, uma forma de alimentação. Gente, isso aqui tem um negócio muito chato. Porque para que um alimento possa atravessar a membrana por difusão, o alimento tem que ser muito pequenininho. Então isso aqui só vale para alimentos microscópicos, para alimentos extremamente pequenos que conseguem atravessar a membrana celular. O que quer dizer que quem se nutre por difusão vai depender de comida microscópica. E convenhamos, né? Se você comer comida microscópica, você vai comendo de partícula microscópica em partícula microscópica, não é nada eficiente, né, gente? Jamais você comer lá de molécula em molécula, de partícula microscópica em partícula microscópica, vai entrando pouquíssima comida em você. Então, nesse caso, só alimentos pequenos, tão pequenos que conseguem atravessar a membrana celular. Onde é que você tem lá alimentação por difusão? No caso, gente, lá de poríferos, né? No caso lá de esponjas, afinal de contas, as esponjas, os poríferos, não têm boca. Então, poríferos, nesse caso lá, carinhas, que não apresentam boca,
eles apresentam uma nutrição por filtração. Ora, como é que um filtro ele funciona? Num filtro, entra água com sujeira, a sujeira fica, sai água sem sujeira. Na esponja, entra água com comida, fica comida, sai água sem comida. Então a gente chama de nutrição por filtração, porque é muito parecido com o que acontece no filtro. No filtro entra água suja, sai água limpa, a sujeira fica. Na esponja, entra água com comida, sai água sem comida, a comida fica. Mas não existe moçada na boca. E o resultado da esponja depende de alimentos pequenininhos que conseguem atravessar a membrana da célula para poder entrar na célula. Né? Tanto é que esponjas são animais pequenos, de crescimento lento, porque a esponja só pode comer comida muito pequena que consegue atravessar a membrana. Então, partículas de comida muito pequena, fica difícil para, por exemplo, a esponja crescer, né? Esponjas têm um metabolismo automaticamente muito lento, não podem ser muito grandes, porque dependem de comida microscópica. A gente também, moçada, tem que o lance lá da alimentação por difusão acontece, gente, em fungos, acontece em alguns tipos de protozoários, acontece em bactérias, e aí vai. Em várias criaturas a brincadeira funciona desse jeito. O que é que me interessa? Alimentação, o recebimento do alimento no corpo. Segunda etapa do processo de nutrição, digestão. Ora, tirando, gente, os organismos que se alimentam por difusão e englobamento, onde às vezes a comida já entra bem pequenininha e não tem o que digerir, nos animais que se alimentam por ingestão, a comida ela entra, gente, bem grande. No que a comida entra bem grande, para ela poder atravessar a membrana e entrar nas células, eu vou ter que quebrar a partícula de alimento grandona até que, por exemplo, ela atravesse a membrana. Então, se você comer, por exemplo, lá um alimento qualquer, deixa eu pensar num alimento bem nutritivo, sei lá, um Cheetos da vida. Gente, o Cheetos é muito grande, então o Cheetos não consegue atravessar a membrana para entrar na tua célula. Então, eu vou ter que pegar o Cheetos, quebrar o Cheetos em partículas bem pequenininhas que conseguem atravessar a membrana. Digestão, a quebra do alimento em partículas suficientemente pequenas que conseguem atravessar a membrana, em partículas pequenas o suficiente que conseguem atravessar a membrana das células e com isso poder ser absorvido para atravessar a membrana celular e com isso serem absorvidas. Bom, quando a gente fala, moçada, em processos de digestão, quebrar alimento, partículas pequenininhas para atravessar a membrana, para você poder absorver, existem dois tipos de digestão. Digestão, moçada, ela pode ser mecânica e digestão, ela pode ser química. Digestão mecânica, gente, ela não quebra ligações químicas. Então, ela não quebra ligações químicas. Essa digestão mecânica, o objetivo dela é exatamente triturar o alimento, fragmentar o alimento, para facilitar a ação das enzimas digestivas, para poder exatamente aumentar a superfície de ação das enzimas digestivas. Ok, não deu para entender? Claro que a gente tenta explicar de maneira um bocado melhor. Estava fazendo lá a comparação idiota, né? De você ir lá e engolir o Cheetos. Gente, o Cheetos é muito grande, né? E o resultado? Que as enzimas digestivas só vão atuar na superfície do Cheetos. As enzimas não conseguem atuar lá no meio. Daí a digestão mecânica, como por exemplo, mastigar. Eu vou triturar os Cheetos em partículas menores. No que eu triturar os Cheetos, vou começar a triturar, 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 triturar. Vou quebrando os Cheetos e agora eu vou tendo várias e várias partículas menores derivadas dos Cheetos. E o resultado, já que agora as partículas são bem menores, as enzimas que antes não podiam chegar aqui no meio para digerir, olha que isso aqui agora é o meio, né? Então as enzimas elas podem entrar e podem digerir tudo. Aumenta a superfície de ação das enzimas digestivas. Pode notar que antes as enzimas só atuavam
aqui na superfície. Só atuavam aqui, 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 ou seja, só atuavam na superfície. Agora, as enzimas, elas podem, com pleonasmo e tudo, né, entrar lá dentro para poder digerir melhor. Aumenta a superfície de ação das enzimas digestivas e com isso aumenta a eficiência do processo de digestão como um todo. Então, aumenta a superfície de ação das enzimas digestivas. Um exemplo de um processo de digestão mecânica importantíssimo, mastigação. Daí, moçada, mastigue o alimento direitinho, né? Quanto mais você mastigar, mais você vai triturar a comida, mais aumenta a superfície de ação das enzimas digestivas e a digestão ela vai ser mais eficiente. O próprio peristaltismo, que é aquele movimento que empurra o alimento no sentido boca-ânus, de uma certa maneira ajuda no processo de digestão mecânica. Porque quando você engole a comida, o peristaltismo vai passando o alimento de pouquinho em pouquinho para os compartimentos digestivos. Como você vai passando o alimento de pouquinho em pouquinho para o estômago e para o intestino, o alimento vai chegando de pouco em pouco para permitir que você tenha uma grande superfície de ação de enzimas digestivas. Não manda isso tudo. Manda primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, de pedacinho em pedacinho, para garantir que as enzimas vão ter facilidade de digerir tudo direitinho. Você tem a digestão mecânica e você tem lá a digestão química. A diferença, né, moçada, é que a digestão química, ela quebra ligações químicas. Claro que essa aqui é a mais importante, né? Porque mesmo que você mastigue muito bem o alimento, você não vai conseguir quebrar amido em glicose. Mesmo que você mastigue pra caralho a comida, você não vai conseguir quebrar com seus dentes uma proteína em aminoácidos. Então, vou precisar, inevitavelmente, do processo lá de digestão química. Lembrem que macromoléculas são moléculas extremamente grandes e essas moléculas muito grandes, elas não atravessam a membrana celular. Conversamos com vocês algumas vezes, né, a membrana celular não permite a passagem de nada que seja muito grande. Então, macromoléculas não podem passar. E o resultado? Nós vamos pegar enzimas digestivas e vamos quebrar, gente, em unidades menores. Né? Macromoléculas, de modo geral, são polímeros, moléculas formadas por unidades repetidas, e nós vamos quebrar, então, em monômeros. Ah, gente, a diferença, né? Uma vez que você vai quebrar em monômeros, os monômeros, as unidades constituintes dos polímeros, bem menores, moléculas bem menores, e essas moléculas menorzinhas, elas então atravessam a membrana celular para que você possa absorver essas partículas. Moral da história, processo de digestão química, ele vai trabalhar em cima disso aqui. Pegar moléculas grandonas, quebrar em moléculas menorzinhas que conseguem atravessar a membrana. E a gente lembra de alguns casos, né? É o caso, por exemplo, de polissacarídeos. Principal polissacarídeo utilizado na dieta da gente vai ser o amido. E cada molécula de amido é formada por mais ou menos 1.400 moléculas de glicose. Daí, eu vou pegar uma enzima chamada de amilase e vou quebrar o amido em maltose. Só que maltose, gente, ela ainda é uma molécula que não consegue entrar na célula. Ela é feita de glicose mais glicose. Daí eu vou precisar de outra enzima chamada maltase para quebrar a maltose em glicose. E agora sim, a glicose é um monômero, é uma molécula pequenininha, atravessa a membrana para você absorver. Então, exemplos de enzimas, amilases, quebra amido em maltose, maltase quebra maltose em glicose, e a glicose, então, ela pode ser absorvida. Lá vamos nós, outros exemplos importantes de enzimas digestivas que vão trabalhar no sistema digestório. É o caso, por exemplo, gente, de você pegar proteínas, onde proteínas são constituídas de muitos aminoácidos.
mais de 80. Lá vou eu utilizar enzimas chamadas proteases para quebrar, gente, as proteínas em proteoses, em peptonas, em peptídeos. Ô, gente, todos esses carinhas, proteoses, peptonas, peptídeos, são moléculas que ainda têm aminoácidos. Mas ao invés de ter 80, ao invés de ter 100, ao invés de ter 200 aminoácidos, tem poucos aminoácidos. Tem 10, tem 20, tem 30. Então, no primeiro momento, eu vou pegar uma molécula grandona, com, sei lá, 200 aminoácidos, e quebrar em várias, onde cada uma delas tem 10, ou 20, ou 30 aminoácidos. Ainda assim, essas moléculas com 10, 20 ou 30 aminoácidos não entram na célula. Então, vou precisar de enzimas chamadas de peptidases para poder quebrar esses peptídeos, todos eles são peptídeos, em aminoácidos isolados, abreviando aminoácidos A, e agora o aminoácido é um monômero, ele consegue entrar na célula. É o caso, por exemplo, gente, de lipídios, né? Sendo moçada, que lipídios, alguns deles você precisa digerir, outros não. Eu lembro para vocês que colesterol já é uma molécula naturalmente pequena. Como o colesterol já é uma molécula naturalmente pequena, colesterol não precisa ser digerida. É diferente, moçada, lá de óleos e gorduras, onde óleos e gorduras são moléculas maiores, eu vou precisar digerir. Então a gente vai pegar enzimas chamadas de lipases e vai digerir óleos e gorduras formando ácidos graxos e glicerol, matando a saudade de bioquímica aí, hein, moçada? Você tem, então, que os ácidos graxos e o glicerol, eles podem ser absorvidos. Aproveito para lembrar que alguns hormônios funcionam por via oral, outros não. Os hormônios, moçada, esteroides, que são derivados do colesterol, eles são pequenininhos, não precisam ser digeridos, então eles são absorvidos diretamente do jeitinho que você ingere. Daí, exemplo de hormônios esteroides, os hormônios femininos, estrógenos, progesterona. E é por isso que a pílula anticoncepcional funciona por via oral. Porque quando a menina toma pílula anticoncepcional por via oral, o anticoncepcional é formado de estrógenos, progesterona, que são esteroides derivados do colesterol, pequenininhos, não precisam ser digeridos, não são digeridos, são absorvidos diretamente. Por outro lado, lembre que o amigo diabético, né, que tem lá diabetes mellitus, que precisa de insulina, infelizmente a insulina não funciona por via oral, porque a insulina é uma proteína. Se você ingere a insulina por via oral, a insulina ela é digerida em aminoácidos. Ela deixa de ser insulina, passa a ser um bocado de aminoácido, e com isso não adianta mais. Com isso simplesmente não vai adiantar. Né? Eu tenho que manter a estrutura intacta da insulina. Para manter a estrutura intacta da insulina, para ela funcionar, infelizmente tem que ser via injeção. Se for por via oral, ela é quebrada, já não vai adiantar. Quando a gente, moçada, está falando lá de digestão química, eu também lembro lá da digestão dos ácidos nucleicos, né? Ora, você tem lá que DNA e RNA são encontrados em todos os alimentos. Afinal de contas, tudo que você come é derivado de um ser vivo. De uma planta, de um animal, de um fungo. Como tudo que você come é derivado de um ser vivo, os ácidos nucleicos, obrigatoriamente, né, eles estão presentes na comida. E aí existem enzimas chamadas de nucleases, que vão quebrar os ácidos nucleicos em nucleotídeos. Aí os nucleotídeos, tcharam, eles podem ser absorvidos. Quer dizer, então, que eu vou quebrar amido em maltose, maltose em glicose, e a glicose pode ser absorvida. Eu vou quebrar proteínas em peptídeos, e daí aminoácidos, e os aminoácidos podem ser absorvidos. Vou quebrar alguns lipídios, colesterol não precisa quebrar, colesterol não precisa digerir, que já é pequeno, mas óleos e gorduras em ácidos graxos e glicerol, e ácidos nucleicos em nucleotídeos. Quando a gente fala de digestão, posso classificar a digestão em mecânica e em química, mas posso classificar a digestão de outro jeito. Digestão ela pode ser intracelular ou extracelular.
a digestão intracelular dentro da célula, ela acontece no interior dos lisossomos, aquela organela relacionada com a digestão intracelular, e alguns seres vivos fazem a digestão exclusivamente intracelular. É o que acontece, moçada, lá em alguns tipos de protozoários, onde você vai fazer uma digestão exclusivamente intracelular. E, gente, é o caso lá das esponjas. Estava comentando que esponja não tem boca, que esponja ela absorve o alimento entra na célula, e aí, nesse caso, a digestão ela é intracelular. Entretanto, em alguns animais, a digestão é feita em duas etapas. A digestão ela é parcialmente extracelular e parcialmente intracelular. Ou seja, ela começa fora da célula e termina dentro da célula. Ela começa fora da célula, em cavidades digestivas, como boca, estômago e etc., e termina dentro da célula, no lisossomo. Então, a digestão dessas, parcialmente extracelular e parcialmente intracelular, ela se inicia nas cavidades digestivas, boca, estômago, intestino, digerindo parcialmente o alimento, então o alimento é digerido parcialmente, e ela se completa nos lisossomos. Alguns grupos de animais, moçada, trabalham desse jeito. Alguns grupos de animais começam a digerir a comida no intestino e termina no interior do lisossomo. Quem são esses carinhas? Carinhas como, por exemplo, quinidários, águas-vivas, plateumintos, vermes achatados, como, por exemplo, lá, a tênia, o esquistossomo, a planária e nemateumintos. Então, eles vão trabalhar com a digestão em duas etapas. Você tem que a digestão ela pode ser exclusivamente extracelular. E aí, é uma lembrança das aulas de citologia, para matar a saudade de citologia. Na digestão extracelular exclusiva, ela é feita única e exclusivamente nas cavidades digestivas. O que quer dizer que quando a gente está falando naquela digestão que ela é intracelular, deixa eu só organizar aqui um pouco mais bonitinho, ela é somente nos lisossomos, apenas ao nível dos lisossomos, parcialmente extra, parcialmente intra. Começa na cavidade digestiva, termina no lisossomo, e a digestão extracelular só nas cavidades digestivas. Isso acontece em animais como, vou abreviar um pouquinho, tá? Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Lembrando que nós vertebrados somos cordados. E, como na gente, a digestão ela é toda na cavidade digestiva, lembre que nesses animais, lisossomos não digerem alimento. Então, nesses animais, o lisossomo não digere comida. Por quê? Porque não precisa. Porque a comida já é completamente digerida na cavidade digestiva. Quando a comida ela entra no corpo, não tem mais o que digerir. Então, o lisossomo, nesse caso, não vai digerir alimento. E para que servem os lisossomos nesses caras? Nesses caras, os lisossomos somente vão digerir micro-organismos invasores. Ou seja, o papel nesse caso não é nutritivo, o papel nesse caso ele é somente defensivo. Em alguns organismos, a digestão ela é mais do que extracelular. Ela é extracorpórea. Ela é fora do corpo. Quando a gente fala lá em digestão extracorpórea, fora do corpo, gente, são criaturas que elas lançam as enzimas digestivas fora do corpo, digere a comida fora do corpo e absorve o alimento já completamente digerido. Então você lança enzimas digestivas fora do corpo, digere o alimento completamente fora do corpo e o resultado,
Como o alimento foi completamente digerido fora do corpo, você absorve o alimento já completamente digerido. Ou seja, quando o alimento entra em você, não tem mais do que digerir. A digestão ela foi completamente feita fora do corpo. Digestão extracorpórea. Fungos, eles são desse jeito, né? Fungo tem um negócio lá interessante, né? Ele é um ótimo decompositor porque ele digere tudo que está ao redor dele. Então, o que tiver, por exemplo, de restos de alimento, restos de matéria orgânica, o fungo vai digerir. O fungo vai lá, joga enzima, digere restos de matéria orgânica no meio, vai lá, absorve o alimento já completamente digerido. Em alguns animais, você pode até ter uma digestão extracorpórea parcial. Alguns animais possuem uma digestão extracorpórea parcial, começam a digerir o alimento fora do corpo e continuam a digerir o alimento dentro do corpo. É o que acontece, por exemplo, gente, com aranhas. Aranhas, moçada, nesse caso, elas vão jogar, junto com o veneno delas, enzimas digestivas. Então elas vão acabar fazendo digestão extracorpórea parcial. Injeta o veneno, junto com o veneno vai a enzima, digere parcialmente o alimento, continua digerindo dentro do corpo. A terceira etapa do processo de nutrição vai ser a assimilação. Quando a gente fala, moçadinha, em assimilação, diz respeito simplesmente à absorção do alimento digerido, né? Então, do alimento que já foi processado, já está pequenininho e consegue atravessar a membrana. Então, esse lance da absorção, exatamente através da membrana celular. Última etapa do processo de nutrição vai ser o processo de defecação. É porque, gente, nem tudo que você come, você vai conseguir digerir. E aí a defecação, ela será a eliminação de material que você não conseguiu digerir, de restos não digeríveis. Material que, por algum motivo, você não conseguiu digerir, então você não conseguiu absorver, e o resultado, você vai acabar eliminando lá na forma de fezes, através do processo de defecação. Principal exemplo, moçada, de material que você não consegue digerir, que você não consegue absorver, celulose, né? Eu lembro para vocês que celulose não pode ser digerida por organismos animais. Por que celulose não pode ser digerida por organismos animais? Porque os animais não possuem enzimas apropriadas, não possuem enzimas chamadas de beta-celulases capazes de digerir a celulose. E o resultado, né, que a celulose vai ser o principal constituinte das fezes, né, tirando bactérias, né, por exemplo, em relação às fezes humanas. 2/3 do cocô é bactéria, o outro 1/3 vai ser basicamente celulose, né, material que a gente não consegue digerir. Lembrando que animais herbívoros, vaca, cupim, também não digerem celulose, né? Entretanto, eles se associam a micro-organismos, bactérias ou protozoários, produtores de enzimas beta-celulases, de maneira, gente, que esses caras vão então digerir a celulose. Então, tecnicamente, quem come o capim é a vaca, mas quem digere a celulose do capim vai ser lá uma bactéria no estômago da vaca. Quem come a madeira é o cupim, mas quem digere a celulose na madeira é um protozoário que tem no estômago do cupim. Então, em animais herbívoros, eles vão estar associados a esses micro-organismos que vão estar fabricando beta-celulases, então eles vão conseguir digerir celulose. De qualquer maneira, se você não é um herbívoro, você vai lá e come celulose, não digere, não absorve, vai ser eliminado nas fezes. Quer dizer, então, que, resumidamente, as 4 etapas da nutrição, beleza, resumidamente, para a gente poder finalizar esse bloco de ideias, número 1, alimentação, receber o alimento no seu corpo. Número 2, digestão, quebrar o alimento em partículas pequenas que conseguem entrar nas células, o que, aliás, é exatamente a assimilação.
a entrada, a absorção do alimento nas células. E, por último, defecação, a eliminação de material que você não conseguiu digerir. Cuidado que essa sequência nem sempre é desse jeito, né? Afinal de contas, tem criaturas que primeiro digerem e depois se alimentam, né? Estava comentando que um fungo, ele tem digestão extracorpórea, então o fungo joga a enzima fora do corpo, primeiro digere o alimento e só depois é que ele vai absorver. Então, na gente, a sequência é essa. Receber o alimento, digerir, absorver, defecar. Mas de algumas criaturas, troca, como no fungo, que ele primeiro digere digestão extracorpórea, para depois absorver o alimento, e a alimentação e a assimilação são simultâneas no fungo, né? Quando ele absorve, ele já está se alimentando, vai ser uma coisa só. Agora, de maneira geral, desse jeitinho que as coisas vão estar funcionando.